Bom dia, boa tarde e boa noite. Este aviso prévio tem a finalidade de informar o ouvinte de que as histórias, opiniões e qualquer tipo de comentário presente neste share de áudio contém demasiado sal adicionado pelo autor que devia levar com pimenta na língua. Portanto, não acreditem em tudo o que ouvem, só naquilo que veem. Por isso é que este podcast nunca terá a vertente visual. Quatro minutos depois do primeiro quarto de dia ter passado, entrava no hospital com o resto de uma poça de sangue de um desconhecido para me receber. Mais um dia se passava na vida das senhoras da limpeza, que, coitadas, não tinham mais nada que fazer senão limpar o rasto da desgraça de um coitado acidentado. A senhora da recepção, à qual dou a minha senha, não apresenta expressão nenhuma, mas ao saber que tudo o que disse nos primeiros 10 segundos de interação não foi escutado pelo destinatário da informação devido ao intercomunicador estar desligado, ri, apresentando humanidade e um momento de alívio num horário que é usado por todos os outros habitantes na Terra para dormir. Na sala de espera da triagem, os bancos estavam desconfortavelmente vazios. Menos 2. Esses estavam ocupados por um casal com uma soma de idades perto dos 180, sem mazelas físicas visíveis. A voz do marido ecoava nas janelas acabadas de limpar, mas, quando chegou a sua vez, teve de pedir ao par de bombeiros que os acompanhavam para explicar a situação à médica, pois não aguentava a emoção da gravidade da situação. Dentro do consultório, a voz da médica reinava juntamente com a voz de um bombeiro que tentava perceber o que tinha acontecido à senhora, esta que até agora não tinha aberto a boca. Passados 5 minutos de perguntas e respostas num tom meigo, as pulseiras foram entregues, vermelhas para ela e rosa para ele. Mal saídos da porta em direção ao labirinto de corredores, o conforto destinado à senhora encheu uma sala de esperança. Vai ficar tudo bem. A mudança de senha que se via no ecrã ouvia-se também no fundo do consultório, com a médica a projetar G03. Sentado na cadeira, respondia às perguntas feitas em modo automático. Quais são os sintomas? Tem febre? Quando é que foi a última vez que comeu? Tomou alguma medicação? Tem alergias a algum tipo de medicação? Passado o teste com distinção, fiz o que me mandaram depois de me colocarem a pulseira verde. Esperar na sala de espera grande, que chamassem o meu nome. Atravessada a recepção cinzenta com tons de azul e macas a acompanhar, com a sala de espera de triagem agora vazia a contar os minutos para que alguém necessitasse de auxílio atrás. Encontrei o que viriam a ser as 4 paredes que me iriam acompanhar durante as próximas horas. Como assim foi descrita a grande sala de espera. Com mais cadeiras que sentados, o cenário era pacífico e avizinhava-se uma mudança de cor nas paredes para laranja a qualquer momento. Sem ser capaz de desligar o conforto no corpo, nem consegui perceber que viria aí um novo dia. Para mim, as 24 horas anteriores já contavam com a 31ª feita, sem conseguir ver o final do relógio. A leitura do livro que me acompanhava conseguia tapar-me os ouvidos ao ressonar de uma senhora que aproveitava os bancos como cama, mas a ânsia de ver a minha senha no ecrã obrigava-me a levantar a cabeça sempre que este mudava de cor. A escassa bateria disponível no telemóvel acabou por servir o seu propósito de tranquilizar o progenitor ao avisá-lo que a situação se ia encontrar resolvida numa questão de horas. O relógio apontava 7 horas e 36 minutos quando o Dr. Paulo abriu a porta do consultório e me desejou bom dia. Respondida ao mesmo set de perguntas da triagem, seguiu-se uma que fez com que a orelha levantasse. Estás com fome? Não conseguindo responder mais rápido, expliquei-lhe que só tinha acesso a 2 sensações, ardor na garganta e o estômago a encolher devido à fome. Feito o diagnóstico, a sala grande esperava-me outra vez. O ouvinte ficaria surpreso com a capacidade de mudança que uma sala pode ter em apenas 14 minutos. O hospital, para além dos funcionários habituais da saúde, tinha 14 utentes novos presentes, pois parecia que estavam a representar o típico doente que vem para o hospital entupir o sistema. Mas também os estereótipos existem por alguma razão. Entre linhas mal lidas devido ao sono acumulado e ao barulho das senhas a serem chamadas,
O descanso conseguiu encontrar posição naquela cadeira nada ergonómica, mas não tardou muito, até o ecrã encontrar a senha G03 no setor da medicina. Terminado o desafio do labirinto com destino final, o corredor da morte. O aviso foi dado. Cuidado, tenho as veias difíceis de encontrar. Ao que foi respondido: ai meu Deus, isso comigo nunca foi problema. Eu estou a vê-las daqui. Famosas últimas palavras. O serviço estava cheio de enfermeiros sorridentes e conversas alegres, porém rodeado de pessoas acamadas que seriam capazes de relatar em pormenor a queda do meteorito que varreu os dinossauros da face deste planeta a terem o seu merecido descanso. O soro pingava e a veia era alimentada, mas puf, rebentou. Os tremores incontroláveis começaram a tomar conta do corpo, que só se imaginava na cama sem desconforto, a sonhar com os belos dias que virão. A enfermeira nota que algo de errado não está certo. Olha, esta nunca me aconteceu. A tranquilidade passada foi bem recebida. Tentaram a segunda veia e essa conseguiu-se alimentar com medicação e com soro, enquanto o buraco novo cuspia medicação em vez de sangue. Mas sem alarme nenhum, pois a respiração já se encontrava controlada e porque no cadeirão ao lado agora havia uma senhora que se mexia ao favor de ai ai, o que para além de ter arrancado gargalhadas, deu hipótese para comentar o que iriam fazer as enfermeiras daqui a 10 minutos quando o turno visse o tempo contado. Já com a medicação toda no organismo e escutado 4 vezes ai médica, estou com uma dor aguda e estou a ver coisas, quero-me ir embora. A sala de espera grande seria o destino até o médico encarregado dar alta. Enquanto a tranquilidade do corredor da morte alongava a vida no centro do hospital, a confusão do horário de expediente tirava anos de vida a muitos. Um senhor com um mau aspecto físico procurava maneira de sair do perímetro hospitalar, sem documentos, sem dinheiro, sem telemóvel e sem maneira de ir para casa, pois pelo que é sabido, devido a casos de violência doméstica, não se podia aproximar da mulher, mas como foi explicado por um auxiliar, dada a alta médica, o utente tem de sair pelos próprios meios. Só em casos extremos, ou esperados, é que as entidades dos bombeiros e da polícia podem transportar o cidadão. Sentado no último banco disponível da sala de espera grande, consegui pôr os ouvidos no que seria mais tarde uma fonte de altruísmo e entretenimento imenso. Um casal reformado, já a aproveitar a vida há vários anos, encontrava-se à espera que o número G02 fosse chamado, pois ela estava numa cadeira de rodas devido a uma ferida no tornozelo direito e ele, por muito que quisesse, não conseguia reparar em nenhum dos 5 ecrãs presentes na sala. Com muita ajuda dos restantes utentes que iam rodando o passeio até ao sítio onde a senha era requisitada, aquele casal não falhou nenhuma, uma excelente demonstração do que há de melhor presente na sociedade, nem que seja para rir e aliviar a dor que se sente. Uma das 5 máquinas de comida deixava cair o pequeno almoço improvisado com o objetivo de conseguir acalmar os sons indesejados vindos do interior da minha pessoa. Já só com a companhia do preto e branco do livro, o telemóvel tornava-se um fardo que realmente é. Alucinação ou não, no horizonte vejo uma pessoa com uma cara familiar e um carregador na mão. O meu pai. Veio ver se estava bem e a recomendar-me que pusesse o dispositivo móvel a carregar caso acontecesse alguma coisa no caminho de volta para casa. Mais tarde, recordo-me de desejar que a vinda dele fosse mais cedo, pois mal ele pôs o pé fora do edifício, com a meta de voltar ao trabalho, a senha G03 voltou a ver o ecrã ao final de 2 horas. Corridos os corredores e passados os gabinetes todos, um sorriso de boas-vindas convidou-me a entrar no seu consultório. Doutora Teresa reconheceu o problema em mim e tranquilizou-me, pois o seu marido sofrera do mesmo e, devido à medicação, nunca mais tivera um único problema derivado de esofagite e refluxo na vida. Ao final de 6 anos, com esta pedra no sapato, vários exames e corridas ao hospital, inúmeras avaliações de médicos com as suas recomendações do que é melhor uma pessoa habituar-se e prevenir com a medicação, pois não é uma doença fácil para jovens. Uma senhora com o cabelo grisalho, óculos vermelhos e um belo sorriso na cara mostrava-me finalmente a luz ao final do túnel. Quase que houve uma lágrima a correr o rosto. Mas este sentimento não durou muito, pois a advertência para que o tratamento, nada abusivo nem doloroso, fosse cumprida à regra foi bem assertivo.
As intervenções cirúrgicas são impensáveis no meu caso, não resolve, danifica o corpo e não tem resultados garantidos a longo prazo. Quem visse o cenário do consultório acharia que o neto tinha encontrado a avó há muito tempo perdida. E talvez assim fosse o caso, mas a pedido da nova avó Teresa, o neto teria de ficar no hospital, pois as análises de sangue tinham vindo inconclusivas do laboratório. Voltando à sala de espera grande, cheia de doentes, o cheiro a vómito e a gritaria de um homem do lixo incomodado com as dores severas no ombro esquerdo devido a um acidente rodoviário durante o turno da manhã, não chegavam sequer à tuba auditiva. O único pensamento audível era: será que desta me vejo livre deste incómodo que me apareceu na vida? Ainda sem bateria, devido ao facto das fichas terem sido tomadas de assalto pelos utentes que estavam em chamada com pessoas do outro lado do mundo, tentei fechar os olhos e lá consegui descansar por 20 minutos, sem ligar às chamadas das senhas. Para surpresa minha, o casal da senha G02 ainda se encontrava na luta para sair do hospital, mas agora com outros intervenientes a ajudar. O ecrã mostrou a combinação desejada, G03, na secção da medicina. De novo, junto do corredor da morte, notei que a média de idades tinha triplicado, pois agora havia um amontoado de macas à porta da sala, com a terceira idade toda a implorar descanso e que os levassem dali. Por muito bem que pareça que são tratados, aquelas pessoas só não querem ver soros, seringas e batas. Chegada à sala, ainda com o catéter pendurado na mão, a recolha de sangue foi fácil. Porém, encontravam-se 2 agentes da polícia na sala a interrogar uma enfermeira devido a um paciente que já não se encontrava nas instalações. Mas, como a energia para cosquices estava escassa, o foco foi apenas para ações vitais e seguir as instruções que as auxiliares de saúde me davam. Perguntavam-me o nome, avisaram-me que as análises de sangue anteriores tinham sido inconclusivas devido à recolha ter sido mal feita. E eu só pensava na voz da enfermeira a dizer: Ai meu Deus, isso comigo nunca foi problema. Eu estou a vê-las daqui. Mas enfim, não há grande coisa a fazer. Segundo ela, mal pôs a seringa, decorreu um evento que se chama batatinha. Vá-se lá saber o que isso é. Tirado o sangue pela segunda vez, o destino era o mesmo. A grande sala de espera. Atravessado o hospital para esperar, surpreendi-me com o que marcava o relógio. 13h10. Passadas 7 horas no hospital, observara todas as rotações de horário possíveis. Todas, menos a minha. Com as costas postas no encosto com este fim, os pensamentos conseguiam divagar um pouco, porém o desconforto na garganta não parava de me relembrar o porquê de estar a pé há mais de 24 horas sem conseguir ver tranquilidade no horizonte. Já com alguns capítulos lidos, a minha ida ao consultório da doutora Teresa vê-se de novo em marcha. Deus pouco ouve de mim, mas durante aquele caminho foi capaz de ouvir bem nos ouvidos os berros a suplicar salvação ou a simples evacuação do Hospital de Cascais Dr. José de Almeida. Recebido por um ar duvidoso, suspeitei que a minha estadia no hospital fosse esticar até ao late check-in. As palavras "deu inconclusivo outra vez" saíram disparadas e foram defendidas com um simples "não se preocupe, os meus pais vêm cá trazer uma almofada". A doutora riu, mas ali já só estava o meu corpo. A mente e a capacidade de gerir emoções já tinha passado na farmácia para levantar os medicamentos prescritos e encontrava-se de momentos a contar carneiros. Porém, sugada rapidamente para aquele consultório devido à simples frase: Deixe estar, já está aqui há muito tempo e não tem nada. Quer mesmo fazer as análises? Eu posso lhe dar alta agora. Agradeci o gesto de empatia, a explicação preocupada e retirei-me do consultório da mesma maneira que entrei, cansado. Dirigi-me à recepção e, devido a experiências anteriores, sei que a carta para pagar a deslocação ao hospital tarda um pouco a chegar a casa. Propus-me a pagar no momento para evitar embaraços. Desta vez, já com o intercomunicador a funcionar, a recepcionista aceitou o pagamento, tendo como últimas palavras as melhoras. E esta foi a minha experiência hospitalar no dia 27 de março de 2026. Tudo graças a uma insolação. E este episódio é uma autêntica burrice. Bros, é uma burrice porque eu não sei porque é que estou a ler este texto, genuinamente. Foi um texto que eu escrevi porque lá está, fui ao hospital, portanto isto é tudo real, o que se passou aqui, nestes 15 minutos de relato, e é verdade, é verdade. Mas vamos deixar este momento, portanto, absorvam estes 15 minutos de experiência hospitalar, uma experiência muito boa. Cascais, o Hospital de Cascais, as pessoas são sempre muito bem recebidas, com sorrisos na cara, mas é o que é, saúde. É para preocupar, pá, infelizmente é para preocupar. E eu, feito par, fui apanhar uma insolação depois de ter apanhado um escaldão. Não, mentira, eu apanhei 2 escaldões. Eu apanhei um escaldão há uma semana, exatamente. Portanto, quarta-feira apanhei um escaldão. Depois, quinta,
dia de cama, e sexta pensei, ok, já está bom, estou cheio de creme, já me besuntei em protetor solar, baza para a praia. O que é que acontece? Vou para a praia em insolação. Louca. E por falar em louco, os índices de cantores pimba em Portugal, deixem estar, devem ter explodido, não sei, 1000% se calhar, desde que começaram a convidar malta do pimba para ir aos programas da RTP, da SIC, até da RTP2, já vi, malta do pimba na RTP2. Portanto, vejam lá, eu sei que é cultura, mas malta, temos de ter cuidado. Vão ao programa da manhã, ao jornal da tarde, ao programa da tarde, ao Preço Certo, mas o Preço Certo também, um dos programas mais antigos em Portugal e dos melhores, atenção, temos que dar respeito ao Fernando Mendes, porque aquilo dá trabalho, a malta não sabe. Mas aquilo dá um trabalhão, e depois dá um trabalhão e depois recebes bué das cenas. Eu já lá fui à RTP em visita de estúdio e adorei, mas por acaso foi de estúpido, não perguntei onde é que é o armazém do Preço Certo, porque eu acredito que eles tenham um armazém só para a cena que eles recebem. Porque é tanta coisa que eles deviam pedir, ok, vocês venham, mas não tragam nada. Ou então tragam alguma coisa a pensar nos sem-abrigos, porque eles podiam reverter isto para um bem maior. Porque eu duvido que o Fernando Mendes leve aquilo tudo para casa, porque senão o homem está com abastecimento para um apocalipse durante 30 anos. A despensa do Fernando Mendes e do outro maluco, do qual eu agora não me estou a recordar o nome, deve ser uma coisa maluca, até dos apresentadores. Até o cameraman já deve estar todo quitado de comida, já deve estar com comida até 2030. E a contar com as refeições todas, portanto, pequeno almoço, segundo pequeno almoço, almoço, lanchinho da tarde, lanchinho antes do jantar, jantar e ceia. Os gajos estão todos quitados. E depois tem bué da roupa também, que a malta chega lá. Para além de comida oferecem muitas coisas. E por acaso gostava de saber, eles deviam fazer um poll ou tipo um Excel gigante só com coisas que oferecem. Deve ser uma estatística louca. E por falar em loucura, e continuando neste enredo de loucura, a semana passada fui ameaçado de morte. Acho que pela primeira vez. Mas com sentido. As outras ameaças de morte, não contam. Estás no 4º ano e eu vou-te matar. Porque, Mas a semana passada foi mesmo uma ameaça de morte. Daquela morte mesmo com tom a dizer tipo, eu vou-te encontrar e vou-te matar. Foi isso que aconteceu porque tenho um piano lá em casa e estamos a pôr o piano à venda. Portanto, se quiserem um piano ou se tiverem ou se souberem de alguém que está interessado em comprar um piano, digam-me, porque eu arranjo um bom business no piano, porque não está a ser usado. Porque A, eu não sei tocar piano, e B, eu gostava de aprender a tocar piano, mas sou muito procrastinador, para ser sincero, mas adorava saber tocar piano, tanto como aprender a tocar guitarra. E não sei nenhum dos dois. Já soube tocar guitarra, mas entretanto esqueci-me. Piano, nem de improviso vou lá, porque só sei onde é que é o dó, não sei onde é que é, não sei onde é que é o resto das notas, e só para tocar dós não vale a pena, acho eu. Mas é isso, temos o piano à venda e entretanto, mal pomos um piano à venda, começam a spamar chamadas, a dizer que vão comprar o piano, mas em 5 minutos de venda no LX, já estava um maluco a dizer que ia comprar um piano, ia lá buscá-lo, ia tratar disto, ia tratar daquilo. Entretanto, o meu pai reencaminhou-me o número dele e disse, olha Guilherme, recebe tu o dinheiro do MBWay, porque o meu pai tem MBWay, mas não sabe usar. Não percebo porquê, já te expliquei 1001 vezes. Ainda não deu conta daquilo, e é o que é, e ainda bem. É a conclusão que eu consigo tirar desta história, ainda bem que ele em certas cenas tecnológicas, não em muitas, ele se acanha. Porque ele disse, ok, vou dar o seu contacto ao meu filho e você paga-lhe e depois vem cá buscar o piano. E entretanto, o meu pai está-me a ligar a dizer isto e está-me o gajo a spamar chamadas, a ligar. E eu disse, pai, ok, isto é scam, mas eu vou atender na mesma. Lá atendi, olha, eu já falei com o seu pai. Você tem MBWay? Não tenho? Eu tenho. Ouça, eu vou enviar o X dinheiro por MBWay, mas vai ter de ser em 2 vezes e você diz-me. E eu, ok. E ele, é este o número do MBWay, não é? É para eu mandar. E eu, é este o número do MBWay. E ele diz-me assim, vai ter de ser por cartão MBNet, só estou a criar o cartão, mas quando receber a mensagem depois aprovo. Mensagem é a seguinte. Recebeu uma transferência por MBNet do valor de X, pendente. Recebeu uma transferência por MBNet no valor de X, pendente. E eu, pois, mas isto é mensagem, isto não é MBWay, o dinheiro ainda não caiu na conta. Não, mas o que é que diz aí? O que é que diz aí? E eu, pois, diz aqui que o dinheiro está pendente. Pois, está pendente, mas agora você tem de ir à aplicação do MBWay e depois você tem de clicar no botão a dizer utilizar multibanco, que eu estou aqui ao lado do multibanco e faço o pagamento. E eu só disse isto. Peço imensa desculpa, mas você está-me a enganar, porque isto não funciona assim.
continuação de bom dia. Bem, e o gajo vira a pipoca. Mas vira a pipoca a níveis de seu pi, e pi, a gritar comigo ao telefone. E eu vou-te matar, eu sei onde é que tu moras, eu encontro-te. Puto, tu estás tramado comigo, ouviste? Tu ouviste? Oh, tu vais morrer, eu vou-te apanhar. E ok, muito obrigado, continuação de bom dia. E desligo o telefone. Bem, 5 segundos depois, o gajo começa a ligar ao meu pai, logo. E eu tipo, pai, não atendas, deixa estar, isto é uma manha. E ele, claro, ok, já percebi, claro que é manha. E depois o gajo começa-me a ligar, mas tipo, a ameaçar de morte. Tipo, seu palhaço, isto é gozar, estás a gozar comigo. Mas com uma atitude mesmo, tipo, de fazer borrar as calças. Claro que manha nunca me ia apanhar na vida, como é óbvio. E eu caguei só na situação. Mas por momentos, se fosse outro gajo qualquer que não soubesse que era manhas, Jesus, o gajo falou ali com ganas de que quem ia matar alguém. Portanto, se eu desaparecer nas próximas semanas, vocês já sabem quem foi. Foi um bacana, qualquer, ao qual eu não sei o nome, mas tentem ver nas mensagens do LX e do Facebook Marketplace que foi ele que matou. Porque eu não caí na manha dele e não lhe dei umas centenas de euros que o gajo ainda queria. É absurdo. Mas isto é bacana, porque eu finalmente percebi as manhas do MBWay. Porque nunca tinha entendido, nunca me tinham tentado aldrabar desta maneira. E gostei de ser aldrabado porque é uma manha completamente visível, completamente, tipo, vê-se a léguas de distância. Porque aquilo diz lá, utilizar o multibanco, porque tu vais levantar o dinheiro. Portanto, não é gerar um código para um bacana depositar. Primeiro, os multibancos nem fazem isso. Só certos multibancos é que aceitam depósito de notas e são os multibancos de cada banco. Portanto, se fores ao Montepio, tens de ir a um Montepio. Neste caso, sei que é o Montepio, porque é o Montepio 24. Tens lá uma caixa especial para fazer depósitos até de moedas, é bacana. E esta foi a minha experiência de burlas. Eu acho que de resto nunca fui burlado, nem nunca fui assaltado. E espero que isto continue assim. Qualquer ladrão que me esteja a ouvir e que me encontre na rua, por favor, não me assalte. Senhor Mitra, eu sou um borrado e não lhe vou dar o meu telefone. Peço imensa desculpa. Prefiro correr, levar queques, levar porrada do que dar o telefone ou dar qualquer outra coisa, porque deu trabalho. Deu trabalho e prefiro pagar com bufetadinhas na cara do que dar simplesmente aquilo. Quer dizer, também estou a dizer isto e apontam-me uma faca ou ameaçam-me de queque e dou logo. Mau é levar porrada e ainda levarem umas coisas. Que é tipo, eu acredito ser mais rápido que alguns. O corta-mato do 6º ano provou isso. Fiquei em 11º lugar e quase que fui à Quinta da Marinha. Quase. Por acaso, fiquei tramado nessa altura porque aquilo era os corta-matos. Tínhamos o 5º e do 6º e depois o do 7º ao 9º e depois o secundário fazia todo junto. E aquilo, os 10 primeiros classificados iam à Quinta da Marinha, que era a fase a seguir, e depois eram os nacionais a seguir, se bem me recordo. E eu fiquei em 11º lugar, e lembro-me, tipo, o 6º ou 7º lugar, não conseguia ir. E os professores, em vez de fazerem a coisa acertada, que era chamar o próximo classificado, não, o gajo diz, olha, eu não vou, mas o gajo que está em 12º lugar, que era o melhor amigo, ou amigo dele na altura, vai por mim. Eu, bro, mas manos, nós somos 10, neste caso éramos 11. Tipo, deixem-me só ir, façam uma escolha acertada, este gajo não vai ficar numa boa classificação. Tipo, vamos honrar a nossa escola. Mas não, não me valeu a pena discutir o meu lugar. Foi o gajo que ficou em 12º. E fiquei, mano, eu lembro-me de ficar possesso nessa altura, que é tipo, estou a dar tudo. Eu estou a ir treinar, eu estou a fazer isto, estou a levar a corrida a sério. E depois não vale a pena. Depois de desistir da corrida profissionalmente, também nunca vi um caminho muito fiável nisso. Mas desisti da corrida profissionalmente e depois ia aos corta-matos só por ir aos corta-matos, porque o corta-mato era sempre um evento ao qual eu não gostava de faltar. Adorava ir ao corta-mato. Um evento ao qual eu não gostava de faltar também era, e isto é uma recomendação, a primeira vez que se vê The Aviator, do Martin Scorsese com o Leonardo DiCaprio. Deixei que vos diga, são 2 horas e 50 de filme, mas é a minha recomendação de que adorei, genuinamente, eu nunca tinha visto. Aconselho muito a ver porque é um filme que saiu em 2004, mas é feito como se fosse passado nos anos 20 e 40. E está tudo bem feito. As cores, o cenário, ganham 5 Oscars, o que não quer dizer nada, mas pronto. Hoje em dia, quer dizer, naquela altura se que até valia a pena. Hoje em dia que já não vale a pena contar com essa cena dos Oscars. Mas, vejam, é bué engraçado e vale bué a pena. É mesmo um filme zorro. São 2 horas e 50 que vocês estão agarrados ao ecrã. Vejam no bom ecrã, né? Não vejam no telefone. Vejam numa televisão, ou projetado, ou se tiverem a sorte de ir ao cinema e pedirem para porem a dar o Aviator, se calhar, não sabe também. Tentar não custa nada. E outra recomendação é lá a flaca de, vou-vos ler, Jarabe de Palo. Portanto, Jarabe de Palo. É uma canção muito bonita e por falar em canção
esta sexta-feira sai um álbum que vocês têm de ir ouvir, que é A Última Ceia do Bandido do Prodígio. Estou a fazer publicidade? Não. Estou a agradecer à Universal por me ter convidado. Isto até parece um flex estranho, mas todas as semanas tem sido assim. Graças a Deus, genuinamente. Obrigado a todas as... Obrigado a todas as labels que estão a ouvir. O vosso boy está orgulhoso de ir a estes eventos. É isso mesmo, muito obrigado e que venham muitos mais. Porque eu vou. Estou nesta altura em que falar com as pessoas, ir ouvir música e divertir-me, acima de tudo. Divirto-me, mesmo que vá sozinho. Esta fui sozinho. Primeiro, foi uma cena mais privada porque ligaram-me da Universal, o que não é nada normal, e eu fiquei estupefacto. Ligaram-me a dizer que o Prodígio ia lançar um álbum, ia lá estar os amigos, a família e os gajos que iam fazer o álbum com ele. E disseram assim 3 ou 4 nomes e eu fiquei, ok, não vou convidar ninguém. Ainda por cima fui ver onde aquilo era, e é no A Capela, um sítio bué da bacana em Alcântara, que é um restaurante bar, que era uma antiga capela. Então aquilo é bué da pequeno, bué da bacana. E depois a malta ficou cá em baixo e eu apercebi-me que estava a malta cá em cima a fotografar. E eu pensei, não me custa nada, vou investigar também. O que é que me vão fazer? Vão dizer que não, vão-me barrar a porta às escadas. Então começo a subir as escadinhas, peca. Dou por mim cá em cima, com uma vista privilegiada. Eu e os bacanos que estavam a tirar fotografias e os gajos das redes sociais da Universal. E adorei a experiência. O álbum está bué da bacana, junta bué das cenas. A Última Ceia do Bandido, interpretação do gospel do Prodígio. E se isto não vos vende a ideia de um excelente álbum, não sei o que vende, porque não consigo vender melhor que isto. Também não estou aqui para vender, estou aqui para aconselhar. E estas são as minhas sugestões da semana. Estão a ouvir o toque? Quer dizer que está na minha horinha. Acho que já disse tudo o que tinha a dizer. E espero que tenham gostado do texto, tudo escrito por mim, hoje de manhã. Hoje de manhã não, eu comecei a escrever... Mentira, ia-vos estar a mentir. Comecei a escrever o texto já no hospital, de cabeça, porque lá está, não tinha bateria no telefone. Então quando cheguei a casa, escrevi os bullet points e hoje é que acordei com os pés dentro da cama e decidi discorrer sobre o momento. E apetecia-me escrever, que já não escrevi há algum tempo. Espero que tenham curtido deste texto, um storytelling mais aproximado ao coração. Por isso é que eu digo que é uma burrice, porque eu estar a partilhar texto com vocês é estranho, porque devia partilhar mais a minha cena, estou a perceber, devia ser mais natural. Espero que não tenha sido muito enfadonho a minha leitura de 4 páginas de texto. E pronto, é isso, malta, bebam água e tenham mesmo atenção ao sol. Não sejam parvos como eu, ter escaldões e ir mesmo assim para a praia, que é burrice. Eu não me recordo da última vez que apanhei um escaldão e eu neste ano já apanhei 2, com uma insolação em cima, nada simpática. Pronto, beijinhos e abraços, até para a semana, maltinha! You're the one for me. Olé!